Então, como eu falei para vocês na semana passada, a nossa aula de hoje ela era referente, né? O nosso tema de hoje é sobre os povos da antiguidade no Oriente Médio, que são os povos mesopotâmico e os povos pré-colombianos. Então, a gente vai ver aí quem são esses povos da antiguidade, certo? E vocês têm como objetivo nesta aula identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas na África, no Oriente Médio e também na América. E com isso, tentar distinguir, tentar separar tentar entender alguns significados presentes na cultura material e na tradição oral dessas sociedades, certo? Então, vamos lá, né? A antiguidade, ela foi um período da história da humanidade em que surgiram os primeiros povos, digamos, civilizados, que também foi chamado de Idade Antiga. Essa época, ela se refere desde o momento, né, da descoberta e o uso da escrita até o declínio, né, até a queda do Império Romano ocidental, que aconteceu lá 476 depois de Cristo. Então, a antiguidade vem logo depois da pré-história e é seguida pela Idade Média e posteriormente Idade Moderna e Idade Contemporânea, que é a idade que a gente está atualmente. Então, esse período que a gente vai ver se chama Idade Antiga. Então, a história da Idade Antiga, ela é baseada, né, em eventos históricos ocorridos na região da Europa, Ásia, África, onde surgiram as primeiras cidades civilizadas e também com a organização política e econômica dessas cidades que ocorreram aí nesse período. Então, apesar disso, né, a cada local, né, apesar da gente ver, né, os eventos históricos, né, desses continentes, mas a gente tem que entender que cada local ele possuía uma forma de distinguir seu período histórico. Por exemplo, em se tratando disso, vamos dividir a Idade Antiga em dois pontos de vista, né? A Idade Antiga a gente divide em dois pontos de vista para que a gente possa compreender todos esses eventos históricos que aconteceram aí no decorrer do tempo, que a oriental e ocidental clássica. Então, a antiguidade oriental. O que foi essa antiguidade oriental? A gente vai falar aí sobre os povos egípcios. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas com certeza os povos egípcios, os povos hebreus, os fenícios, mesopotâmicos, então a gente vai ver isso. Então, esses povos, os hebreus, os fenícios, os mesopotâmicos, eles foram algumas civilizações a formar o Oriente durante esse período. Que período foi esse? Durante a Idade Antiga. Então, eles dominaram, eles viviam principalmente na região do Oriente Médio e também do norte da África. Então, vamos falar um pouco da economia. A economia do Egito Antigo e da Mesopotâmia, por exemplo, eram as maiores e principais cidades, e eram as maiores e também as principais cidades daquela época eram aí denominadas aí nesse período. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Não. Então, assim, essas duas, a economia tanto do Egito Antigo como da Mesopotâmia, que eram as duas principais cidades, né, daquela época, elas eram baseadas, elas eram firmadas a partir da produção agrícola. Eu acho que vocês sabem que eu já até falei para vocês em uma aula anterior. Essa produção agrícola ela era proporcionada
pelas terras férteis que tinha ao redor, né, ao lado do rio Tigres e Eufrates e também o rio Nilo. Então, eles desenvolveram um sistema de produção que era baseado nos regimes de servidão coletiva. Como assim? No qual todo produtor deveria separar parte das suas mercadorias adquiridas e entregar ao Estado. Então, esse era o modelo que eles tinham com relação aí à sua economia. Então, vamos um pouco aí para a história do Egito, né? Que ela foi marcada por alguns ciclos, né? Por ciclos que se iniciaram no período arcaico, né? Que foi o período seguido do Antigo Império, Médio Império e, posteriormente, o Novo Império. Então, o Novo Império, este que é o Novo Império, eles levaram a civilização egípcia a uma fase que a gente chama de declínio, ou seja, uma fase de queda, com algumas agitações, também com algumas invasões estrangeiras que teve nesse período. Então, assim, o maior momento desse império, digamos assim, o auge que a gente chama, esse foi o auge, né, que foi o ponto mais alto do império. As sociedades eram dominadas por faraós. Eles eram vistos como os deuses, né? Já que a crença religiosa da época era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Então, não acreditava apenas em um. Então, esses faraós, ele dominou esse período e, além disso, ele era a representação divina na terra daqueles povos. E isso aí foi no Egito. Estamos falando de Egito. E agora, em se tratando de Mesopotâmia, a Mesopotâmia ela foi formada por diversos povos. Dentro desses povos que formaram aí a Mesopotâmia, temos os assírios, temos os acádios, temos os caldeus, temos os sumérios e também os amoritas. Esses povos, eles se organizavam em cidades-estados, né? Em cidades-estados autônomas, ou seja, independente, que elas viviam ali para se desenvolverem. E também com o seu próprio governo. Elas eram autônomas e tinham seu próprio governo. Também possuía a crença politeísta, ou seja, não acreditavam num único Deus, e também tinha o mesmo sistema de produção, que era a servidão coletiva, aquela que eu já falei para vocês, que também era praticada no Egito. Então, essa aí era os povos da Mesopotâmia, eram formados aí por esses principais 4 povos aí do período. Então, professora, mas quem eram esses sumérios? Então, os sumérios, eles se destacavam pela criação da escrita cuneiforme. A gente falou na aula passada também sobre a escrita cuneiforme. E os amoritas, por exemplo, eles se destacaram pelo Código de Hammurabi. Depois nós vamos fazer um trabalho aí sobre o Código de Hammurabi. Na época, já o domínio dos caldeus, houve um rei de significativa importância, né, nesse período, que foi o rei Nabucodonosor, né, que ele foi o responsável, né, pela construção do Jardim Suspenso da Babilônia e também pela escravidão dos hebreus. Então, são características importantes que a gente tem que compreender sobre esses diversos povos. Professora, mas é muita coisa. Sim, é muita coisa. São muitos pontos que a gente tem que levar em consideração, são características diferentes que a gente tem que entender, mas a gente vai conseguir compreender ao longo das aulas. Então, eu já falei de quem? Falei dos sumérios e a sua importância para a escrita, falei dos amoritas e também sobre o Código de Hammurabi, e falei dos caldeus, né, que também a importância do rei Nabucodonosor, certo? Então,
Agora a gente vai falar um pouco dos fenícios, né? Os fenícios, eles viviam na Ásia, né? No continente asiático e na costa oriental do Mediterrâneo, né? Proximidades ali do mar Mediterrâneo, só que era na parte oriental do Mediterrâneo. Eles exerciam uma enorme influência no comércio marítimo, né, devido à sua localização que estava próximo ao mar. Então, esse povo ele se destacou pela criação do primeiro alfabeto composto por 22 letras, servindo de base para a construção do nosso alfabeto que a gente existe, do nosso alfabeto que existe atualmente. Então, a gente percebe que isso passou aí há muitos anos atrás e que isso foi base para a construção da nossa sociedade, para a construção de alguns aspectos que até hoje permanece, que é no caso o alfabeto, né? Então, assim, o que é que a gente tem que entender principalmente sobre os fenícios? A questão da influência do comércio marítimo e também com relação à escrita do primeiro alfabeto de 22 letras. Agora a gente vai falar um pouco sobre os persas, né? Algumas características. Os povos persas, né? Eles habitavam no norte do Golfo Pérsico e também eles passaram-se alguns anos, eles estavam localizados na Ásia Menor e a Mesopotâmia, também com uma larga expansão aí territorial. Essa aí são uma das principais características dos persas. Já os hebreus, os povos hebreus, eles viviam na Palestina, mas foram escravizados pelos egípcios, depois também escravizado pelos babilônios, e que foi chamado de povo caldeu. Então, essas são algumas características que a gente tem das civilizações do Oriente Médio, né? Dos povos mesopotâmicos. Certo.